De Jesus, glória a Deus. Vamos ouvir nosso diácono Gabriel Arcanjo, aleluia, pregar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Também nós ainda temos a Santa Ceia nesta noite, aleluia, glória a Deus. Ele vai ministrar a palavra do Senhor, e depois que ele terminar de ministrar a palavra do Senhor, o apóstolo Sérgio, ele vai junto com o presbítero Val e os demais irmãos, aleluia, dar a nossa ceia para a glória do nome do Senhor, amém? Glória a Jesus. Vamos orar apresentando o servo do Senhor mais ainda, amém? Senhor nosso Deus Todo-Poderoso do céu e da terra, aqui está o teu servo, Pai, nosso diácono Gabriel Arcanjo, que vai ministrar a tua palavra nesta noite, Jesus da glória. Ó Deus, seja com ele, Pai, no abrir e fechar da boca do teu filho, que o Senhor venha falar conosco mais ainda, Pai, nesta noite aqui na tua casa. Ó Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém, glória a Deus, maravilha. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Confesso que com muita alegria estamos neste culto adorando ao nosso Senhor Deus. Peço que os irmãos fiquem de pé em nome de Jesus e abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23. Glória a Deus, aleluia. No livro de Lucas, capítulo 23, Glória a Jesus. versículo 26 em diante. Deus está aqui, aleluia. Os irmãos acharam? Amém. Amém, Jesus. Versículo 26 está escrito: E enquanto o conduzia, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levassem após Jesus. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito. E o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, Glória a Deus. não chorem por mim, chore antes por vocês mesmos e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventurada as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e as colinas: cubra-nos. Porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com Glória a Jesus. Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa passagem fala sobre a crucificação de Jesus. Nós conhecemos bastante essa palavra sobre o movimento que Jesus foi crucificado. Mas, meus irmãos, olhe para o Calvário hoje. Quando Jesus foi preso na cruz, que ele foi crucificado, a palavra nos diz que tem uma pessoa à sua direita e outro à sua esquerda. Glória a Deus. Aquelas três cruzes que estavam lá, elas representavam a humanidade inteira.
E se nós formos a fundo, nós vemos que temos 3 cruzes. Tem a cruz que Jesus estava, a cruz de um lado e a cruz de um outro. Jesus, quando foi crucificado, ele não foi crucificado sozinho. Ele foi crucificado com 2 pessoas, com um malfeitor de um lado e um malfeitor do outro. No linguajar de hoje, Jesus foi crucificado com 2 ladrões. E essa cruz, cada uma ela representa algo no nossos dias de hoje que nós vemos. Nada sairá diante de Jesus. E se nós formos nas palavras, nós vemos que um dos 2 ladrões, um tinha um aspecto e um tinha outro. E se nós formos na palavra, nós vemos que o primeiro ladrão, ele estava sofrendo a mesma dor que Jesus. Mas no momento ele chegou com Jesus e o blasfemava, dizendo contra Jesus, dizendo: você é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós também. E a nós também. Então este malfeitor, ele blasfemava contra Jesus, sendo que ele estava vendo que ao lado dele estava ali o Cristo, o Salvador. E quantas vezes nós estamos nestes momentos desses e nós agimos como este primeiro ladrão? Nós queremos que Deus resolva nossos problemas, nós queremos que Deus pague as nossas dívidas e cure o nosso corpo. Mas como este malfeitor, nós não queremos entregar o controle da nossa vida para o nosso Deus, para o nosso Senhor Jesus. Ou como o linguajar de hoje diz no ditado, nós só queremos o bem a nós, mas não queremos entregar o sacrifício. E foi como este malfeitor queria. Ele queria que Jesus o livrasse dele daquela situação, mas ele não tinha um arrependimento dentro dele. Ele só queria que Jesus o livrasse daquela situação. E muitas vezes nós somos como esse rapaz, nós queremos falando: Senhor, nos livra, nós estamos numa situação muito ruim, nós conversamos com Jesus, nós oramos, nós dobramos o nosso joelho e ao mesmo tempo nós ficamos nessa situação, mas nós só queremos a bênção. Mas para nós termos a bênção, tem que ter um sacrifício, tem que ter uma adoração ou até um arrependimento do pecado, coisa que este malfeitor ele não estava fazendo. Ele só estava querendo o bem dele, a situação dele, ele só estava pensando no bem material. Já se nós formos no fundo da palavra, nós veremos que tem também, porém, um outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? O que isto diz como igual sentença? Significa que os 3 ali estavam, os 3 nas mesmas situações. Os 3 estavam na cruz, apregados, e estavam todos os 3 lá, todos os 3 sofrendo a mesma dor. E ele chegou: que você não teme, vendo igual a sentença? E mesmo assim ele ficou com o coração orgulhoso dele. Ele não queria saber, ele só queria saber da salvação. Então com isso nós vemos que ele não estava interessado na salvação, ele estava interessado no bem material, que era descer daquela cruz para fazer o que bem nós queríamos saber. E se nós formos a fundo, nós vemos que o outro ladrão, ele estava arrependido, e no momento ele fala: nem ao menos teme a Deus. Então ele fala, estando sobre igual sentença, nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. Se nós formos a fundo, nós veremos que Jesus ele foi crucificado. E quando ele estava lá crucificado, que botaram para ele escolher, botaram Jesus do lado de um ladrão de alta periculosidade e Jesus. Então o governador daquela época, ele perguntou: o que vocês querem que eu faça com este rapaz? E o povo falou: solta Barrabás e crucifica Jesus. Então Jesus ele estava nesse local, não estava sendo punido pelo mal algum. E se nós formos a fundo,
nós vemos que o outro ladrão, ele se arrepende amargamente dos seus pecados, dos seus erros. Olhem para a fé deste homem. Este homem, ele não viu Jesus abrir o mar vermelho, ele não viu Jesus multiplicar pães, ele não viu nenhum dos mistérios que Jesus fez. Ele apenas viu Jesus lá na cruz. Ele viu Jesus fraco lá na cruz, ele viu Jesus crucificado e humilhado. Mas mesmo com todas essas circunstâncias, independente do outro, ele creu que Jesus, aquele homem, ele tinha a chave do reino eterno. E assim nós deveremos ser. Este homem vendo Jesus numa situação daquela, muitos estavam falando: tu és filho de Deus, por que tu não sai deste local? E Jesus estava lá como uma ovelha muda, calado. Então este homem viu todas essas situações, e mesmo assim ele ficou crendo no Senhor Jesus. Ele creu, ele se arrependeu de todos os pecados. Então ele não precisou ver todas estas coisas, ele apenas viu uma pessoa sendo presa na cruz. Então, o que a gente precisa de hoje para ver e crer no nosso Senhor Jesus? O nosso Senhor Jesus tem demonstrado várias formas de milagres, várias formas de poderosas ações, e muitas vezes nós ficamos como este outro ladrão. Nós só queremos que Jesus traga o bem para nós só queremos que Ele nos livre, nos liberte, mas nós não queremos saber de entregar o nosso corpo e alma para Jesus. E assim este ladrão, ele falou: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus, com sua voz linda, meiga e suave, simplesmente respondeu para ele: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Minha gente, vamos imaginar este homem que se arrependeu, o homem que passou a vida inteira dele cometendo crimes, sem documentos, à margem da lei, e no último minuto de salvação que ele tinha, antes do fechamento de todas as coisas, antes de entregar a sua vida à morte, ele chega ao lado de Jesus e fala: Senhor, por favor, não se esqueça de mim. E Jesus simplesmente responde: lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Esse ladrão, pessoal, ele não teve tempo de arrependimento, ele não teve tempo de se batizar, ele não teve tempo de ir à igreja, de devolver o dízimo ou de fazer boas obras, mas ele foi salvo puramente pela fé que ele teve quando estava com Jesus na cruz. E na misericórdia, nós vemos que a salvação, ela não é apenas por situações boas que nós fazemos. Muita gente faz tanta coisa boa e pensa que por causa disso está liberto, está salvo, mas nós vemos nesta palavra que este ladrão, ele não precisou fazer coisas boas para ser salvo, ele apenas precisou crer no nosso Senhor Jesus Cristo, e ele está vivo como sempre, e ele creu no Senhor, e o Senhor Jesus falou para ele que ele estará comigo no paraíso. Ele não precisou fazer tudo isso, e este ladrão apenas entregou a sua vida naquele momento a Jesus. E nós vemos que Jesus, ele é muito lindo. Ele fala: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. E cada palavra nesta palavra que o Senhor Jesus falou, nós vemos que cada frase, eu vi que tem algo a fundo. Na parte que o Senhor Jesus fala, hoje eu vejo que mostra a imediatidade da salvação. Muita gente acredita que tem que ter um purgatório ou a espera, mas nesta palavra que Jesus falou hoje. Então no momento significa que imediatamente, a partir do arrependimento daquele ladrão, o Senhor Jesus o salvou. E se nós vemos mais a fundo, nós vemos que Jesus fala ainda mais profundamente da palavra, fala comigo, e nós vemos que a essência do céu não são as ruas de ouro, elas a presença do nosso Cristo. E não só para por aí, nós vamos mais a fundo, nós vemos que Jesus fala no paraíso.
paraíso. O que é o paraíso para muita gente? É um lugar lindo, um lugar maravilhoso. Então o paraíso é aquele lugar de restauração. Glória a Deus. Creio eu, a minha fé me leva a crer nesta palavra, que se alguém chegasse naquele ladrão, a Bíblia não fala isso, mas eu abro um parêntese e levo a minha fé a crer nesta imaginação, que se alguém perguntasse algo para aquele ladrão, digo no caso, o que você está fazendo aqui? Você conhece a Bíblia? Você fez a caridade? Creio eu que ele iria responder: eu não sei nada disso, eu não sei de nada disso que vocês estão falando, eu só estou aqui porque eu estava pagando pelos meus pecados numa cruz, e eu estava com um rapaz do meu lado, com um homem do lado, e eu falei com ele no meio que eu me arrependi. Então o homem da cruz do meio disse que eu viria, e quem estava na cruz do meio é o nosso Senhor Jesus. Então a graça de Deus, ela fez o Senhor, porque ela abraça quem o mundo descartou. Quando aquele preso estava lá naquela cruz,
salvação a este homem. Pela situação que Jesus estava naquela cruz, depois de ser espancado, humilhado, muitos poderiam naquele momento desistir de tudo, falar: esse rapaz não presta. Mas Jesus, com sua mega linda palavra, ele fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então nós vemos como Jesus é lindo. Ele não quer o nosso mal. Então nós vemos que essa palavra. Então, com esta palavra, irmão, eu tenho uma pergunta para todos aqueles que estão me escutando. Hoje a cruz do meio, naquela passagem, ela continua estendendo os braços de Jesus para você, para que está aqui neste culto, você que está escutando esta palavra. Mas de qual lado você vai se colocar nesta passagem? Do lado do orgulho, do lado da blasfêmia, que só quer o resultado, mas não quer entregar o Espírito, ou o lado do arrependimento, que foi o que esta é a mensagem que eu entrego para você. É a palavra que eu entrego. E a pergunta: se você quer se arrepender, como este ladrão fez, você venha aonde este aparelho de som estiver lhe levando. Você venha até a porta deste estabelecimento, entregue o seu corpo em alma e espírito a Jesus. Como eu já disse, não interessa o que você fez no passado, não interessa se você roubou, se você matou, o interessa é que você venha se arrepender de corpo, alma e espírito. Jesus está de braços abertos para lhe estender e entregar para o santo céu do Senhor e escrever o seu nome no livro da vida. E se nós formos a fundo na palavra, nós vemos em que Jesus, quando ele foi morto, ele fala para o Senhor: aqui eu entrego o meu espírito. E quando Jesus entrega o seu espírito a Deus, nós vemos que Jesus ali naquela situação, materialmente ele estava morto, mas espiritualmente o Jesus ele foi ao Sheol. E se nós formos a fundo, igreja, presta atenção, o diabo achou que ele tinha ganhado, porque no momento em que ele viu Jesus morto na cruz, ele pensou: eu ganhei, mas o diabo ele nunca ganha. O diabo sempre será derrotado e sempre continuará abaixo dos nossos pés. Então Jesus, enquanto o corpo de Jesus ele estava descansando na sepultura, o seu espírito de Jesus desceu às regiões celestiais e ao império da morte. Ele não foi como prisioneiro para aquele local, ele entrou lá como dono da chave. Ele arrombou as portas do cativeiro e disse para Abraão, para Isaac e para Jacó: o preço está pago, a dívida acabou, vai para casa. A dívida estava paga, aquela palavra, aquela profecia estava cumprida. Então Jesus cumpriu aquela profecia e nós vemos que o diabo ele não perdeu, o diabo ele só cai no chão para derrotado, o diabo nunca será vencido. Então neste momento que Jesus falou, ele pegou a chave da vitória e o diabo foi derrotado mais uma vez, e ele sempre será derrotado. O diabo nunca será vencedor, porque aquele ditado: quem tem a promessa de Deus nunca será esquecido. E eles têm esta promessa, e quando aconteceu, foi paga a chave na cruz. Jesus na cruz pagou pelos nossos pecados e foi cumprido aquela palavra. Se nós formos de uma palavra de Deus que ela é escrita no livro de Colossenses, que no livro de Colossenses capítulo 2, me falha a memória o versículo, mas diz que Jesus ele despojou os principados e as potestades, expondo-se publicamente ao desprezo e triunfando sobre eles na cruz. E foi exatamente o que Jesus fez quando ele entregou o seu corpo na cruz. Se nós formos na palavra, nós vemos que o Senhor Jesus entrega o seu corpo ao Senhor. Fala: a ti eu entrego o meu espírito. E ali materialmente
Jesus, materialmente ele morre, mas espiritualmente ele está vivo. E no terceiro dia, para muitos que estavam desacreditando, ele ressuscitou. E ele ressuscitou com grande esplendor e glória. E ele está vivo como hoje. Jesus está vivo e ele nunca será morto. Ele está cumprindo a promessa. E quando Jesus sobreviveu, ao terceiro dia ele ressuscitou. Muitos pensavam que o que Jesus estava falando não era mentira, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou, porque ele não é filho do homem para que se arrependa. Porventura ele diria e não cumpriria. Então quando Jesus falou, ele cumpriu a promessa. E aqui eu entrego a minha palavra e não esqueço de fazer este convite. Você que escutou esta palavra, de qual lado da cruz você quer estar? Você quer estar do lado da cruz da blasfêmia, do orgulho do coração, ou do lado da cruz do arrependimento, que se arrependeu com Jesus e foi para o paraíso? Qual o lugar que você quer ir, irmão? Vocês querem ir para o lugar do tormento ou o lugar do paraíso? Eu já escolhi o meu caminho e eu quero que vocês também escolham o caminho de vocês. Eu escolhi o caminho do paraíso, e quem aqui está nesta igreja e também escolheu o caminho do paraíso, entrega a sua mão a Deus, levante a mão e dê um brado de glória para Jesus, porque só Ele merece. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. E sai com esta palavra para casa, escolha um dos seus lados e recomendo escolher o melhor lado, que é o melhor lado, que é o lado do paraíso. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.